Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre um tema muito atual: como se proteger da contaminação do mundo. Vamos utilizar o texto base Tiago, capítulo 1, versículo 27. Abra sua Bíblia comigo e vamos meditar na palavra de Deus. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Nestes últimos dias, estamos ouvindo através da mídia muitas palavras tais como epidemia, pandemia, doença, vírus, global, mundial, doença, desgraça, morte. Mas hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida e quero que você acompanhe comigo, porque vamos trazer para a nossa vida, para a aplicação pessoal, dentro da nossa vida espiritual. Esses dias uma postagem me chamou a atenção e ela dizia o seguinte: quem dera nós estivéssemos tão preocupados com o pecado como estamos preocupados com o coronavírus. Quem dera estivéssemos preocupados em nos lavar, muitas vezes ao dia, no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como estamos lavando nossas mãos. Quem dera nós tivéssemos tanto cuidado de não nos contaminar com o mundo, de nos isolar do pecado, de nos isolar das coisas que não prestam. Quem dera nós tivéssemos a atenção que estamos tendo com relação a esta pandemia, com a nossa vida espiritual. É algo para nós refletirmos. Porque a pandemia, ela traz a morte. A morte que ela traz é a morte física, mas não estamos falando da morte espiritual. E o afastamento de Deus, e o afastamento eterno de Deus. Você precisa cuidar da sua alma. Eu preciso cuidar da minha alma. Eu preciso estar pronto para encontrar com o Senhor Jesus. A humanidade está preocupada com a contaminação por um vírus. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma contaminação, a contaminação com o mundo, que pode nos afastar de Deus. Vamos explorar um pouco mais do significado da palavra mundo. Quando olhamos no dicionário, ela deriva-se do grego cosmos, que na verdade tem diversos significados. Geralmente pensamos em cosmo como planeta, como universo, mas na verdade não é só isso. O mundo também significa pessoas. O mundo também significa um sistema de conjuntos e valores. O mundo também significa a criação. O mundo também significa um sistema ordenado. Então, cosmos tem diversos significados. Mas para o nosso estudo, eu quero destacar pelo menos 3, com exemplos bíblicos para o nosso entendimento. Então, acompanhe comigo. O primeiro significado que vamos explorar é o sentido de universo. Hebreus 11, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, que o universo, foi criado pela palavra de Deus. Gênesis 1:1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus o céu e a terra. O segundo sentido de mundo que vamos analisar é a palavra mundo como humanidade, como pessoas. Assim está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo hoje contém aproximadamente quase 8 bilhões de habitantes. Já fomos 7 bilhões e caminhamos para 8 bilhões de habitantes. Nós estamos a cada dia mais crescendo como pessoas. E a palavra de Deus diz que Deus amou você. Que Deus amou o mundo, amou todas as pessoas. Ele não amou um grupo específico de pessoas, mas Ele amou você, Ele amou a sua vida, Ele amou o mundo. Olha a abrangência do que está escrito na palavra de Deus. O terceiro significado que vamos analisar da palavra mundo é mundo como sistema. Como sistema pode haver diversos tipos de mundo. Por exemplo, o mundo dos negócios. O mundo dos negócios é composto por diversas regras e protocolos que acontecem entre as pessoas que estão negociando, entre as empresas, entre as pessoas envolvidas nesse processo. Isso é chamado de mundo dos negócios.
Quando olhamos para o mundo dos esportes, há diversas regras, protocolos e práticas que são feitas dentro desta área, deste segmento, que é chamado de mundo dos esportes. Da mesma forma, vamos encontrar o mundo da política. As regras, que muitas vezes são sujas, que muitas vezes são escusas, esta também está dentro daquilo que é chamado o mundo da política. Infelizmente, há tudo isso, mas o mundo que estou falando agora como sistema, que a Bíblia destaca, é mundo inimigo de Deus, o sistema que se opôs ao Criador. É o sistema que perverteu os valores de Deus. E é por isso que está escrito em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Deixa eu dar um exemplo para você do texto bíblico, onde a palavra mundo tem mais de um significado em um mesmo versículo bíblico. Em uma única passagem, você pode identificar a palavra mundo com mais de um significado. Por exemplo, o verbo estava no mundo. Que mundo? O mundo geográfico, local, físico, terra de Israel. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? O mundo universo, planeta, foi feito pelo verbo, por Jesus Cristo. Mas o mundo não o conheceu. Que mundo que não conheceu? O mundo pessoas, a humanidade. Muitas pessoas naquela região não reconheceram o verbo divino, não reconheceram o Deus conosco, não reconheceram o Salvador do mundo. Onde está o problema com o mundo então? Não temos problema com o mundo criado, com a criação, não. Não temos problema com o segundo significado, o mundo, humanidade, de forma alguma. Deus amou o mundo de tal maneira. Enviou seu Filho para salvá-la. Mas o problema nosso está com o terceiro, que é o sistema que se opõe a Cristo. E há um problema que o mundo usa através de um processo de mundanização. Vamos discutir agora. O processo de mundanização acontece em 5 passos. Em 5 etapas, a pessoa vai se tornar contaminada com o mundo. Vai deixar ser mundanizada. Vai deixar o mundo entrar dentro de si. Por isso, eu quero chamar a sua atenção agora e acompanhe comigo este estudo bíblico, porque vamos discutir dentro das Sagradas Escrituras como evitar isso e como ficar alerta quanto aos perigos do mundo. A primeira etapa da mundanização começa quando nos tornamos amigos do mundo. Então, evite tornar-se amigo do mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O primeiro passo é tornar-se amigo do mundo, andar lado a lado, andar junto com ele, querer se identificar com o mundo, querer ter amizade com o mundo. Esse é o primeiro problema. Começa com amizade. Isso se evolui. Então vamos para o passo 2. Depois que a pessoa se torna amigo do mundo, essa amizade evolui e ela se torna amor. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 15: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, cuidado, porque a amizade evolui e vira amor. E esse amor é mais forte, isso vai prendendo a pessoa ainda mais. Por isso, devemos tomar cuidado para não cairmos nessa armadilha. Depois de ter se tornado amiga do mundo, passou a amar o mundo, a pessoa de fato se contamina com o mundo. O terceiro passo vem a contaminação. Do amor evolui-se para a contaminação. Aquilo toma conta do seu sistema, aquilo começa a correr em sua vida espiritual. A contaminação se espalha pelo seu corpo, pela sua vida espiritual. E é aqui que Tiago 1, versículo 27 diz que é para nós tomarmos cuidado com a contaminação com o mundo.
para não deixar que ele tome conta. E após tomar conta, nós precisamos combater mais fortemente. Nosso organismo espiritual precisa combater esse vírus do pecado, este vírus do mundo, esta contaminação maligna desse sistema que corrompe os valores e faz nos tornar mais próximos do mundo. Após ser contaminado com o mundo, nós passamos a nos conformar com o mundo. Romanos 12, versículo 2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando começamos a nos conformar, começamos a achar que as coisas são normais, começamos a achar que o adultério é normal, começamos a achar que a prostituição é normal, que o divórcio é normal, que o pecado é normal, que o homossexualismo é normal. Isso não é normal, isso está fugindo do controle, isso está fora dos planos de Deus. Isto é estar se conformando com o mundo. E o texto diz: não vos conformeis, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, porque vocês têm a mente de Cristo. É Cristo quem hoje nos influencia e não o mundo, mas infelizmente tem muitas pessoas se conformando com o mundo, porque primeiro passaram a ter uma amizade, depois evoluiu para amor, depois se contaminou e agora já estão tudo conformados, achando que está tudo normal. Não, é pecado. A contaminação mata, a contaminação leva para o inferno, a contaminação do mundo afasta o homem de Deus. Agora chegamos ao quinto passo. O quinto passo, que é o pior de todos, que é ser condenado com o mundo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esta passagem nos mostra a graça de Deus, que embora seja o último passo e o pior de todos, Deus está nos julgando, Deus está nos repreendendo, Deus está chamando a nossa atenção para que nós possamos voltar para Ele, para que possamos nos arrepender dos nossos pecados, para que possamos deixar de lado todo este mundo de pecado e nos voltarmos para Ele. Deus é amor. Embora tenha começado uma amizade com o mundo, embora a amizade possa ter evoluído para um amor, embora tenha havido a contaminação, embora tenha havido a conformidade, mas a condenação só vem se a pessoa não se arrepender. Porque Deus é um Deus de misericórdia, mas se deixar evoluir para a quinta, infelizmente, o Senhor Jesus morreu para salvar todos, mas nem todos aceitam a Cristo como seu Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou a sua vida, Deus amou as pessoas, Deus amou todos, mas infelizmente nem todos querem receber este antídoto, o antídoto que é a salvação em Cristo Jesus, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Infelizmente, nem todos querem a solução para os problemas. O antídoto é Jesus Cristo. O antídoto se chama o Salvador do mundo, o Emanuel, Jesus, o nosso Salvador. Agora eu quero contar para você duas ilustrações. A primeira delas diz respeito à visita a um hospital. Certa vez uma escola organizou uma visita guiada a um hospital da cidade. E quando as crianças chegaram e começaram a observar os procedimentos das enfermeiras, uma delas perguntou: por que você lava as mãos todos os momentos? Por que toda hora você está lavando suas mãos? E aquela enfermeira disse: primeiro, porque nós amamos as pessoas. Segundo, porque nós odiamos as bactérias, os micróbios. Então, olha essa ilustração, muito recente, como nós estamos fazendo hoje. Qual é a maneira de proteger-se do vírus? É lavar as suas mãos. É todo momento estar se lavando. Assim tem que ser a nossa vida. Lavar as nossas vidas no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se nós estamos neste mundo nos contaminando a todo momento, nos sujando, vamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Está escrito em Apocalipse 22, bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Não diz aqueles que lavaram no passado, não, diz aqueles que lavam, é no presente. Todos os momentos, por causa do coronavírus, estamos lavando as nossas mãos para nos proteger de um vírus, de uma contaminação. Por que não lavar as nossas vidas no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? A segunda ilustração é sobre o barco
na água. O barco, ele está nas águas. O barco anda sobre as águas, navega sobre as águas, mas a água nunca pode estar dentro do barco. O barco está sobre as águas, mas nunca a água dentro do barco. Eu e você estamos no mundo, vivemos neste mundo corrompido, mas nunca este mundo pode estar dentro de nós. Nós caminhamos neste mundo, nós andamos neste mundo, nós vivemos neste mundo. Jesus disse que não nos tiraria naquele momento. Não pediu para o Pai, em João 17, nos tirar do mundo, mas ele disse para que o Senhor nos guardasse no mundo, para que o Senhor estivesse conosco no mundo. Nós estamos aqui para brilhar, nós estamos aqui para refletir a glória de Cristo, porque a luz não é nossa. Nós somos como a lua, nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz de Cristo, nós refletimos a glória de Cristo. É por isso que estamos aqui. Nós não podemos deixar o mundo entrar dentro de nós, porque se a água entra dentro do barco, o barco afunda. Se você deixar o mundo entrar dentro de você, você vai sucumbir na sua vida espiritual. Você vai afundar nas águas profundas deste mundo e será condenado com o mundo. Então, evite a contaminação, sempre se lave no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E não deixe o mundo entrar dentro de si. Ponha para fora, tira todo o mal. Faça como o salmista orou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, Senhor, guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho direito. Estou caminhando para a conclusão, mas quero te contar sobre 3 armadilhas que Satanás usa para nos prender neste mundo. Está escrito em 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No versículo 16, fala sobre essas 3 armadilhas, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São palavras estranhas, difíceis talvez. Talvez você nunca tenha as ouvido. Mas eu quero te explicar o que são essas 3 armadilhas. Concupiscência é um desejo desenfreado, é um desejo incontrolável. E é isto que Satanás quer usar. Quer usar os estímulos que temos contra nós mesmos. Então, por exemplo, quando falamos concupiscência da carne, ele quer usar os desejos internos, aquilo que está dentro de nós. É um ataque que vem de dentro para fora. Ele quer nos influenciar com a nossa carne, com os desejos da nossa carne. Por exemplo, comer não é pecado. Comer além da conta, glutonaria, isso é pecado. Dormir não é pecado, mas ser preguiçoso, isso é pecado. Fazer relações sexuais dentro do casamento não é pecado, mas se prostituir, enveredar-se pelo caminho da imoralidade, querer outras mulheres ou que seja outro tipo de prostituição, isso é pecado. Então os seres humanos se deixam levar pelos seus desejos desenfreados. A Bíblia diz para amar a sua própria mulher, não a mulher do outro. Ame a sua. Cuide da sua família, não a mulher dos outros. Isso é pecado. A segunda armadilha é a concupiscência dos olhos, o desejo desenfreado dos olhos, aquilo que vem de fora para dentro. O que você está vendo? Que vídeos você está assistindo? Quais são as notícias que você está vendo? O que é aquilo que você está trazendo de fora para dentro? O texto bíblico diz que nós não vamos colocar os nossos olhos em coisa má. O que estamos recebendo de fora para dentro? E é um desejo desenfreado. Aquilo que você vê vai produzir o desejo e você vai pecar contra Deus. O que estamos vendo? O que estamos assistindo? Tome cuidado com essa armadilha. A terceira armadilha é a soberba da vida. A soberba da vida é a arrogância, a ostentação. Tentar impressionar os outros com aquilo que você não tem ou que você não é. A palavra soberba, no original grego, significa alazon. Alazon eram os vendedores de produtos falsos. Vendiam aquilo que não era verdadeiro. Que imagem você quer fazer passar para os outros? É tentar vender aquilo que você não é. Quantas pessoas endividadas porque têm um carro que não podem ter, têm uma casa que não podem ter, mantêm um estilo de vida que não tem condições, estão endividadas, enroladas na vida, para impressionar as pessoas que estão ao seu lado.
Você não precisa disso. A Bíblia diz para nos contentarmos com aquilo que temos, com aquilo que somos. Agradeça a Deus por aquilo que você é. Não deixe estas coisas tomarem conta da sua vida. Este mundo nosso, capitalista, quer nos levar a um momento de querer impressionar os outros e ostentar aquilo que não somos. Não seja hipócrita. Jesus chamava as pessoas de hipócritas, os fariseus, os escribas, porque eles eram fingidos. Ostentavam ter uma vida que não eram. Ostentavam mostrar uma santidade que não era verdadeira. Seja você mesmo. Peça perdão a Deus, se arrependa, se volte para Cristo Jesus. Deixe estas armadilhas, deixe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Se apegue com o Senhor Jesus. Agora eu vou te dar 2 exemplos bíblicos. Um que caiu na armadilha e outro que venceu. Gênesis capítulo 3, versículo 6, está escrito: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, desejo de comer, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, soberba da vida, querer ter algo que não tem, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós temos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida sendo apresentadas a Eva, sendo apresentadas a Adão, e eles caíram, eles pecaram, eles foram pegos pela armadilha de Satanás. Mas agora, vamos para um exemplo de quem venceu. Jesus, o nosso maior exemplo. Está escrito em Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E naquela ocasião, Satanás se apresenta e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele estava apelando para a concupiscência da carne. Jesus está com fome. E Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu a concupiscência da carne. Mas Satanás não esteve satisfeito. Pegou Jesus e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E disse para ele: tudo isso eu vou te dar, se prostrado me adorares. Ele estava aqui apelando para a concupiscência dos olhos. Olhe em redor. Mas Jesus disse para ele: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí Satanás não estava contente. Ele foi testar Jesus também na soberba da vida. Levou Jesus ao pináculo do templo, ao ponto mais alto do templo em Jerusalém. E disse para ele: está escrito também que aos teus anjos você dará ordem a teu respeito, para que te tomem pela tua mão e você não tropece em nenhuma pedra. Joga-te daqui abaixo. Então Jesus disse para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus venceu estas 3 armadilhas. E ele disse que ele venceu o mundo. E você? Por que você não pode vencer? Você pode vencer se você estiver com Cristo. Você pode vencer se você estiver firmado na rocha. Se você permanecer nele, você pode vencer. Eu quero terminar lhe mostrando na Bíblia 7 passos para você vencer o mundo. Primeiro, medite na palavra de Deus dia e noite. Salmo 1. Segundo, pense nas coisas boas, nas coisas que são de cima, conforme está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Terceiro, tome posse da armadura de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quarto, guarde o seu coração, proteja o seu coração. Quinto, não ame o mundo, vigie o seu coração. 6. Ore, busque o Senhor, conforme está escrito em Mateus 26 e 41. Precisamos orar. E o 7º, vigiar. Oramos e vigiamos, estamos atentos para não ser enganados pelo inimigo. A armadilha visa nos pegar de surpresa, mas Deus é bom, Deus é poderoso para nos guardar. Eu quero agradecer você que ficou comigo até agora. Que o Espírito Santo continue falando no seu coração. Que você possa traduzir estas palavras em aplicação prática para a sua vida. Que o Espírito Santo te ajude. Que Deus te abençoe.
Que Deus te dê uma semana abençoada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida. Deus te abençoe.